Bom dia, irmãos. A turma está assim que eu gosto. De manhã cedo a turma está animada, né? Que bom. O pastor Marcelo nos convidou para nós estarmos pela manhã. Para nós uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, rever os amigos, né? Rever pessoas que às vezes encontramos na rua, ver pessoas talvez que há muito tempo a gente não se encontra. Que bom ver seu Paulo aqui. Cadê seu Paulo? Seu Paulo veio aqui à frente? Cadê ele? Vamos ver seu Paulo aqui. Deus abençoe, seu Paulo. Vamos vê-lo aí, tá bom? Depois que eu mudei para o Paulo da Serra, conheci tanta gente, fiz novas amizades, né? Seu Paulo é uma das pessoas, a gente se passa, se cumprimenta, é bom a gente reencontrar, né, pessoas assim, fazer novas amizades. E para nós, irmãos, é uma alegria muito grande. Nós estamos ali na Igreja Batista da Dependência, trabalhando. Aqueles amados irmãos, orem por aquela igreja também. Aqueles amados irmãos, né, que Deus possa nos abençoar no nosso ministério também. Agradecendo a Deus também, os irmãos lembrem de Gabriela. Gabriela está voltando para o Rio de Janeiro de novo. Está aí correndo atrás de casa, apartamento. Os irmãos, com lembrarem, lembrem dela também, da Márcia, todas as suas famílias. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida delas de maneira assim muito especial. Para nós, irmãos, é uma responsabilidade muito grande poder estar com os irmãos. Eu sempre digo lá na Igreja Batista da Dependência, quando os irmãos falam assim, depois do louvor, né, a palavra está com o pastor. Irmãos, isso já acontece há 33 anos. 34 anos, fazer esse ano de ministério. Mas todas as vezes que a gente ouve essa palavra, vamos convidar o pastor para falar, irmãos, é uma responsabilidade muito grande para nós, né? E isso já acontece há 34 anos, né? Vamos fazer agora em dezembro. Mas tem responsabilidade estarmos aqui, né? Esse local aqui é um local que realmente é especial, né? E nós precisamos, né, estar pronto para isso, né? E nós precisamos cada dia mais nos colocarmos na presença de Deus para quando nós viermos usar essa palavra que é dele, né? Não é de homem nenhum, é dele. Ela é viva, ela é eficaz, a espada de dois gumes, ela penetra até na alma, divisa da alma e do espírito, vai nas juntas e medulas, então ela entra para a nossa vida dentro. E vai fazendo caminhos, e vai criando esperança, e vai criando também alegria para os nossos corações, né? Talvez você veio para essa manhã aqui, talvez coração triste, coração às vezes um pouco entristecido, alguma mágoa, né? Mas também você veio também talvez com alegria no coração, e Deus quer aumentar essa alegria no seu coração, e quer tirar também a tristeza, tirar também a mágoa, tirar tudo aquilo que muitas vezes envolve as nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Né, nós estamos aqui, né, todos juntos, louvando ao Senhor, falando da palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui pela primeira vez numa igreja evangélica, ou você esteja afastado do Senhor, né, ou você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né, não perca a oportunidade de um dia reencontrar ou encontrar com esse Senhor, que há 52 anos atrás eu encontrei, apesar de estarmos na igreja, meus pais evangélicos, mas um dia eu reconheci isso, que eu necessitava de ter a minha experiência pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aceitei. Eu me lembro da mensagem que foi pregada naquele dia, né, um diácono da segunda igreja, hoje é bem idoso, né, pai do pastor Rafael, pastor Eli Vieira. Eu lembro da mensagem que ele pregou e na ilustração que ele usou naquela mensagem. Eu nunca esqueci isso. Naquele dia eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né, e nunca me afastei. Oportunidade 1000 vieram na minha vida, né? Nós somos instrumentistas, tocamos alguns instrumentos e o mundo lá fora, ele quer nos dar essas oportunidades, e muitas das vezes nós somos, às vezes, né, ofuscados por isso.
achamos que a luz da de fora é melhor que a da casa do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de comer o pão da vida, né, que é o Senhor Jesus, e comer o pão que o diabo amassou. E as pessoas às vezes querem comer das alfarrobas, né, que os porcos comem, né, e se afastam da presença do Senhor. Nós devemos permanecer firmes, porque é com o Senhor que nós vamos vencer. Vem as provações, vem a dificuldade, né, vem as tristezas, né, não é que um pensa que o crente não tem problema, aí que nós temos problemas 1000, talvez muito mais que o povo lá de fora, porque para eles não tem diferença, né, os problemas com a dificuldade muitas vezes não tem diferença, mas nós diferenciamos muito disso, e por isso nós precisamos estar na presença dele, buscar a direção dele cada dia em nossas vidas. Estamos hoje, aí já mais da metade, né, do início do ano, de 2026, e eu não sei se o ano já começou para você, né? Talvez essa é a pergunta que eu faço amanhã, se o ano já começou para você. Está do mesmo jeito que começou o ano passado? Teve alguma diferença? Você notou algumas coisas novas? Ou ainda você está vivendo o ano 2025? Nós precisamos começar a repensar sobre isso, né? Já dia 18, né, de janeiro, pregar sobre ano novo, né? Mas quem sabe? Você ainda precisa ter a certeza que um ano novo da sua vida precisa recomeçar. Para isso, nesta manhã, meus amados irmãos, eu quero pedir que os irmãos coloquem aqui o texto bíblico, Provérbios, capítulo 16, verso 3. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Vamos fazer aquela leitura gostosa, né, que nós amamos fazer, né? Que nós temos juventude na igreja, né? Lá no Alto Dependência não temos juventude, nossa juventude lá tem mais de 40 anos, né? Aqui tem alguns jovens aqui e adolescentes. Então vamos fazer o seguinte: os jovens adolescentes lerão a primeira vez, tá bom? Bastante força, aquela força mesmo, conseguir gritar gol lá com seu time joga, você vai ler, tá bom? Depois as irmãs, tá bom? Todas as irmãs, depois todos os homens, tá bom? Depois toda a igreja em uma só voz, tá bom? Jovens e adolescentes, vamos lá? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. As irmãs? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Os homens? Agora todo mundo junto. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amém? Poderíamos parar aqui, fechar a Bíblia e ir embora. Não? A mensagem entendida. Não há... Tem texto na Bíblia, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado para não estragar. Né? Porque ele às vezes é tão... forte, ele é tão explícito, ele é tão limpo, né, que nós precisamos tomar esse cuidado. Lá no seminário nós aprendemos isso, né? O pastor nosso de homilética dizia: irmãos, queridos pastores, não estraguem o culto. Às vezes o louvor está tão bonito, né? Os irmãos, as orações, as intercessões, a gente vai pregar e acaba com tudo aquilo que tinha feito. Precisamos tomar esse cuidado. E a palavra de Deus também, meus amados irmãos, é a mesma coisa. Nós precisamos ter este cuidado, né? De complementar, de trazer aquilo de forma especial, que para aqueles que não entendam possam entender, mas trazer também de forma tão especial que isto é palavra de Deus. O início de um novo ano sempre traz expectativas. Isso aí para todo mundo, nós fazemos isso, né? Planos e também certezas. Muitos fazem promessas, estabelecem metas, desejam mudanças. No entanto, o maior erro do ser humano é planejar o futuro sem incluir Deus. Às vezes fazemos isso.
Nós pensamos em tudo, né? Eu quero ter um novo emprego, quero comprar um novo carro, uma nova casa, instituir uma nova família, quero fazer os meus planos, quero ministrar a igreja desse jeito ou daquele jeito, quero me liderar a meu departamento dessa maneira, coisa e tal, e muitas vezes nós esquecemos Deus. Começar um novo ano com Cristo não é apenas uma tradição cristã, é uma decisão de fé que define o rumo da nossa caminhada. Você tem uma caminhada esse ano a fazer? Tem algumas coisas que você planejou? Ou você ainda está vivendo o ano 2025? Não, pastor, não planejei nada, para mim está tudo bem, eu vou continuar do mesmo jeito que eu terminei o ano passado. Muitas vezes, irmãos, precisamos criar metas nas nossas vidas, principalmente na vida espiritual, na vida cristã. Fazer plano de ganhar almas para o Senhor Jesus, fazer plano de estar na igreja, contribuir, ser uma bênção na vida do pastor, ser uma bênção na vida dos líderes do meu departamento, ser uma bênção na vida dos meus vizinhos, ser uma bênção na vida do meu patrão, ser uma bênção na vida dos meus empregados, ser uma bênção na vida da minha família, uma bênção na vida dos filhos, uma bênção na vida dos pais, uma bênção na vida do esposo, uma bênção na vida da esposa. Quando Cristo está no centro, o ano pode ter até lutas, mas nunca estará vazios de propósitos. Pode ter lutas, e às vezes já começou. Talvez esses 18 dias da sua vida, esse ano 2026, talvez já tenha começado as lutas. Mas se você tem Cristo, você colocou Jesus na sua vida, colocou Deus nos seus planos, você pode ter certeza que isto não vai ficar num vazio na sua vida, vai haver propósito, e nós precisamos disso. O primeiro ponto, meus amados irmãos, que está indo para os irmãos, é um novo ano, é uma nova oportunidade de recomeçar com Deus. Vamos lá? Vamos tentar falar, eu vou falar, irmão, repita. Um novo ano é uma nova oportunidade de recomeçar com Deus. Você crê nisso? Está na hora de nós realmente fazer isso. O texto de Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos, e elas renovam cada manhã. Então, cada dia, irmãos, desses décimo até o 18º dia, esses 18 dias do ano de 2026, quantos renovos nós já tivemos nesse ano de 2026? Talvez você não percebeu isso. Talvez você não tenha percebido o que Deus já está fazendo na sua vida nesse ano de 2026. Às vezes nós pensamos que tudo está acontecendo e nós não percebemos. Muitas das vezes nós não percebemos essas coisas porque nós, às vezes, não estamos em comunhão com o Senhor. E às vezes para nós tudo está acontecendo do mesmo jeito, da mesma maneira, mas Deus está modificando as coisas e nós não estamos percebendo muitas das vezes isso. Precisamos estar ligados com o Senhor, precisamos estar realmente vendo o que Deus está fazendo, o que Deus está modificando na vida do esposo, da esposa, dos filhos. E Deus gosta de fazer isso. Ele faz de uma maneira, muitas vezes, meus amados irmãos, que nós às vezes realmente não percebemos. Porque ele age da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E nós, muitas vezes, as bênçãos de Deus estão vindo sobre nós, Ele está preparando as bênçãos para vir sobre nós, e nós, muitas vezes, estamos ansiosos por aquilo que pedimos ao Senhor. Deus é especialista em recomeços. Ele sempre fez isso. O novo ano não é apenas mudança no calendário, mas uma oportunidade de renovar a comunhão, a fé e a obediência. O abecedário do cristão é obedecer. Somente isso. Esse é o abecedário cristão. E quando nós temos obediência ao Senhor, as coisas ficam mais fáceis de nós vermos, ouvirmos e entender o que Deus quer falar conosco. Talvez o ano anterior tenha sido marcado por erros, perdas, fracassos, mas em Cristo sempre há graça para um novo começo. Novo começo. E nós precisamos fazer isso. Não podemos parar, meus amados irmãos, no tempo e deixar que as coisas do nosso lado, né, como diz o artista, né, lá o poeta, deixa a vida me levar. Há muitos crentes que estão assim. Não se move nada, não se faz nada, não melhora em nada, e as coisas, do jeito que está bom, e vai levando assim a vida.
Mas para Deus, meus amados irmãos, precisamos ter um começo, Ele quer recomeçar conosco. Faltou alguma coisa no tempo passado, Ele quer recomeçar conosco. Está faltando alguma coisa na sua vida que você queria tanto fazer no ano passado e não conseguiu? Volte para Deus, conversa com Deus, vê o porquê, faça um balanço na sua vida para ver o que foi que aconteceu. Para que as coisas que você tentou tanto no ano passado, você não conseguiu alcançar. Quem sabe nesse ano Deus tem aí de maneira especial, porque o relógio de Deus, meus amados irmãos, não tem ponteiro. O tempo de Deus é diferente para com o nosso tempo. Às vezes nós queremos muitas coisas para agora, mas Deus diz, não, vai ser depois. Porque Deus está nos preparando, meus amados irmãos, para receber a bênção. E quando Ele prepara a bênção para nós, pode ter certeza que ela vem melhor do que nós esperávamos. Se fôssemos contar, meus amados irmãos, quanta experiência nós tivemos nesse decorrer do nosso ministério, nesse decorrer da nossa vida, 68 anos, fazer 69 anos este ano, quanto Deus tem nos abençoado. Problemas, sempre tem, choros, tristeza no coração, mas muitas vezes, meus amados irmãos, quando nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus, os nossos planos, as nossas oportunidades, as coisas que Deus coloca para nós, que nós precisamos cada dia mais estarmos prontos para ouvir dEle o que Ele quer de nós, se tornam as coisas talvez alegria para os nossos corações. Quantas vezes no nosso coração nós estamos dizendo como Marta diz para Jesus, Senhor, já é de 4 dias e já cheira mal. Às vezes seus problemas estão assim porque você não colocou Deus nele. Talvez relacionamento, pais e filho, mãe e filho, esposo e esposa, filho e pais, amigos, irmãos, muitas vezes de igreja. Quantas vezes, irmãos, nós vemos irmãos, às vezes, dizendo um para o outro, eu não vou com a sua cara. Mas nem pode, né? Nem pode. Ninguém pode ir com a cara de ninguém. Né? Pensa bem, se o irmão for com a minha cara, né? Você está perdido. Ninguém vai querer ficar perto de você. Né? E nós não podemos. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Já assisti cenas, irmãos, às vezes dentro da igreja, o irmão batendo com a mão, com as costas no peito do outro irmão, dizer o seguinte, eu não levo desaforo para casa. Tristeza, irmãos, para o nosso coração como pastor. Tristeza para Deus, para o Senhor Jesus, ver a sua igreja, às vezes, não viver em comunhão, como diz o Salmo, de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas às vezes estamos aqui com o nosso coração endurecido em favor daquele outro irmão, com o nosso coração endurecido em favor com o nosso pastor, com o diácono da igreja, com os irmãos, com as irmãs, com o departamento das igrejas, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Às vezes estamos assim, e achando que está tudo bem. O ano 2025 eu passei tudo assim e vou continuar assim. Mas Deus quer recomeçar com você, que Deus quer dar novas oportunidades para nós vivermos uma vida, meus amados irmãos, de comunhão com Ele e comunhão também com os nossos irmãos. A cruz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tem 2 hastes. A haste vertical e a horizontal. A vertical quer dizer nossa comunhão com Deus. E a horizontal é a nossa comunhão com o próximo, dos irmãos. Precisamos viver isso. Não carregue para o ano novo as culpas do passado, entrega tudo a Cristo, entrega tudo a Deus e recomece. E nós precisamos, irmãos, fazer isso. São oportunidades nas nossas vidas. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, começar com Cristo é caminhar com direção e propósito. Vamos lá? Começar com Cristo é caminhar com direção e propósito. Que direção você está tomando? Que direção você está tomando? O que você tem feito alvo na sua vida? O que você tem trazido como alvo da sua vida? Às vezes, meus amados irmãos, nós nós julgamos, né, a flecha e depois colocamos o alvo nele. Uma vez eu li uma revistinha era aqueles gibizinhos, né? Pateta e Mickey. E o Pateta foi visitar o Mickey e chegou na casa do Mickey, ele viu que o Mickey era bom de flecha, né? Tinha o alvo lá e o Mickey jogava, as flechas acertavam. E o Pateta disse, eu quero também ser assim. Quero também ser assim. O Mickey falou, vai treinando.
E o Pateta foi para casa e começou a treinar. Treinou, até que um dia o Mick chegou lá. Estava cheio de alvos. Todos eles, né, com uma flecha na mosca. O Mick falou, Pateta, como você conseguiu tudo isso? Eu falei assim, foi fácil. Eu jogava a flecha, ia lá e colocava o alvo. Na direção da flecha. Às vezes, irmãos, estão fazendo assim com Deus. Nós colocamos a nossa flecha, já estamos indo na frente, depois queremos que Deus venha a nos ajudar a resolver os nossos problemas. Quantos problemas, meus amados irmãos, surgem por nossas próprias culpas? Muitas vezes colocamos culpa em Deus. Ah, Senhor Deus, eu sou tão fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu faço isso, eu sou líder, eu sou pastor, eu tenho nas minhas mãos, eu sou um homem, um santo homem de oração, tudo isso nós colocamos, mas muitas vezes, irmãos, o problema vem sobre nós que nós mesmos adquirimos. Começar com Cristo é caminhar com direção e propósito. Nós precisamos ter, irmãos, isso na nossa vida, o propósito, saber aonde eu quero chegar. Qual a direção tomar é onde eu quero chegar. Você está fazendo isso? O texto de Salmo 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho, Senhor. Será que estamos fazendo isso? Estamos entregando. Entregar, meus amados irmãos, é deixar que Ele conduza tudo. Muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus, né? Os irmãos já viram, né? Na Bíblia, todo mundo tentou ajudar a Deus, só fez coisa que não deve. Sara foi ajudar a Deus, arrumou o problema até hoje. Né? Está lá os palestinos e judeus. E tantos outros, né? Tantos outros. Por ajudar, dar uma mãozinha para Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, com esse propósito, com essa direção, saber que Deus está, Ele conhece o nosso dia de hoje, conhece o nosso dia de amanhã, sabe o que vai, como a nossa vida vai estar no dia 31 de dezembro de 2026. Você sabe como você vai chegar até lá? Nós não sabemos. Eu não sei, meus amados irmãos, se eu vou terminar essa mensagem. Eu não sei. Porque nós não sabemos daqui a um segundo, um minuto, o que vai acontecer com as nossas vidas. Por isso devemos entregar toda a nossa vida, entregar a direção das nossas vidas, os nossos propósitos nas mãos de Deus. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, mas sem direção espiritual. Cristo não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. E quando nós colocamos Deus, Jesus como Senhor da nossa vida, meus amados irmãos, nós andamos segundo a sua direção, segundo as suas ordens. Muitas vezes nós esquecemos, né? Apenas cremos que Jesus é nosso Salvador, mas esquecemos que Ele é o nosso Senhor. E o bom servo obedece ao seu Senhor. Naquele casamento, lá em Caná da Galileia, quando faltou vinho, Maria disse para os serventes, né, daquele casamento: fazei tudo quanto Ele vos disser. Você já pensou sobre isso, irmãos? Fazer tudo quanto Ele vos disser. Nós temos feito, irmãos, tudo que a palavra de Deus tem trazido aos nossos corações. Quando entregamos nosso caminho a Ele, nossas decisões deixam de ser guiadas pela ansiedade e passam a ser guiadas pela vontade de Deus. Vontade nossa e vontade de Deus. É totalmente diferente, irmãos. Precisa ser totalmente diferente. Quantas pessoas aí, algumas igrejas, né, dizem que nós temos que decretar para Deus, né? Temos que decretar para Deus. Não, Deus é que decreta para nós. O Salmo 119 diz isso, né? Que os decretos de Deus são os melhores caminhos, o estatuto de Deus. É isso que Ele traz para nossas vidas. Antes de pedir bênção, entregue seus caminhos. Antes de decidir, ore. Antes de agir, consulte a palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, fazem tudo o contrário. A palavra de Deus nos diz: buscar primeiro o reino de Deus de toda, e as demais coisas. Ou se buscar primeiro, irmãos, tem que ser primeiro. Os irmãos viram essa última corrida São Silvestre que aconteceu? Um corredor vinha, toda a corrida em primeiro lugar, irmãos, toda a corrida.
toda a corrida em primeiro lugar. Todo mundo dizia, esse aí vai ser o vencedor, esse vai ser o vencedor, esse vai ser o vencedor, esse vai ser o vencedor. Faltando ali talvez uns 50, 100 metros, né? Quando a primeira coisa, irmãos, está muito próximo da segunda, é um perigo para nós, principalmente na vida espiritual. Sabe o que aconteceu? Aquele primeiro lugar perdeu. O que vinha em segundo lugar viu a oportunidade de passar por ele e não perdeu a oportunidade. Às vezes, irmão, nossa vida espiritual, esse buscar primeiro o reino de Deus, irmão, não pode estar muito próximo das outras coisas, tem que estar distante. Para que as outras coisas não venham tomar lugar, irmão, das primeiras coisas que é Deus. E quando isso acontece, meus amados irmãos, a tendência é nós, cada vez mais, estarmos sendo apagados na direção do Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto que quero trazer para os irmãos, e último, um novo ano com Cristo nos dá esperança mesmo em meio às lutas. Vamos lá? Um novo ano com Cristo nos dá esperança mesmo em meio às lutas. O hino do cantor cristão diz, temos por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem nos dado, delas seus servos fiéis, né? Tudo nos tem prometido, tudo isso vai. E Deus vem trazendo para nós. Em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende, porque Ele, se Ele venceu, irmãos, e nós estivermos junto com Ele, grudadinho com Ele, nós vamos vencer também. Só vence, irmãos, batalha, quando nós estamos com aquele que é vencedor. Somente isso. Você vai ficar do lado daquele que é perdedor, você vai perder sempre. Jesus mesmo lá na cruz do Calvário, quando ele foi morto, quando ele entregou a sua vida, diz as pessoas que mataram Jesus, não mataram Jesus, ele foi morto, ele entregou a sua vida. Se ele não quisesse, ele não teria ido para a cruz. Ele mesmo disse, se eu quisesse, eu mandaria 12 legiões de anjos para me proteger. Irmãos, 12 legiões de anjos, são 72 mil anjos, porque uma legião é de 6 mil soldados. Um anjo sozinho, irmãos, lá no Velho Testamento diz que matou mais de 150 mil soldados, guerreiros. Um só. Os irmãos imaginam bem, 72 mil. O que faria? Porque Cristo é vencedor. Quer ter vitória na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, adolescente, senhor, senhora, na sua vida física, na vida espiritual, na vida familiar, na sua vida financeira, na vida profissional, comunhão, na vida de relacionamento, esteja com Cristo, Ele é vencedor. E Ele quer vencer conosco. Ele quer cada dia mais estarmos junto conosco. A esperança cristã não está na circunstância, mas na presença de Jesus. Quando Cristo caminha conosco, até os desertos se tornam os lugares de aprendizado e de crescimento espiritual. Quem nunca passou por um deserto na vida? É lá no deserto, meus amados irmãos, é que nós crescemos. Às vezes, quando a nossa vida está muito, né, aquela, como diz aí a gíria, né, melzinho na chupeta, né? Nós começamos a esquecer de Deus, achamos que não precisamos de Deus. Mas quando o peso vem, quando a luta vem, nós corremos para Ele. Muitas pessoas fazem assim, as coisas estão muito bom, está tudo bem, é longe da igreja, tudo bem, resolvo tudo do jeito que eu quero resolver, mas quando as coisas apertam, corre para o Senhor. Nós tínhamos um amigo que era assim, ele mexia com algumas coisas erradas, né? E tinha uma senhora piedosa lá na nossa rua, Dona Luísa, Dona Rosinha, pessoas realmente, mulheres de oração, evangelistas, e tinha culto na casa dela. Esse cidadão morava dentro da 24 de maio, quando a coisa estava ruim, ele corria para a casa delas, e ia para a igreja. Quando a polícia esquecia dele, ele voltava para suas vidas normais. As coisas apertavam, eles corriam para a igreja. Mas, irmãos, isso, estar na igreja, meus amados irmãos, não quer dizer que eu esteja salvo. Não é que você entra numa garagem, você se torna um carro. Não. Você entrou numa garagem, você vai virar um carro? Não.
Não é que você entrou na igreja e agora está protegido, está salvo, está... Não, não. Salvação, meus amados irmãos, não é a comunhão com Cristo, é algo nosso com Ele, é algo individual, é eu com Ele. Seus pais podem ser crentes, sua mãe pode ser crente, seu filho pode ser crente, seus pais podem ser crentes, a sua esposa pode ser crente, seu esposo pode ser crente, mas se você não tiver uma comunhão real com o Senhor, meus amados irmãos, caminhar, direção, propósito, nada disso vai ter condição na sua vida. Não tema o futuro. Cristo já está lá. Seu dia de amanhã, meu amado irmão, minha amada irmã, ele já está lá. Seu final de 2026, ele já está lá. Daqui a 10 anos, ele já está lá. Ele sabe, ele conhece, ele tudo na nossa vida. Ele é o nosso passado, ele é o nosso presente, ele é o nosso futuro. Ele continua no controle. Não pensa você, por você estar passando por alguma dificuldade na vida, algum problema na vida, que Deus esqueceu de você. Não. Ele não esqueceu de você. Mas muitas vezes nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de Deus. Deus nunca se afastou de nós, meus amados irmãos. Nós muitas vezes nos afastamos dele. Ele permanece no mesmo local, nos aguardando, para que aquele propósito colocou no seu coração de encontrar-se com Ele, naquele local, naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, aquele momento de comunhão, devocional seu, todos os dias você talvez colocou no seu coração fazer a leitura de toda a palavra de Deus, orar, estar na escola dominical, abençoar os amados irmãos, fazer evangelismo. Deus vai estar lá te aguardando. Muitas vezes nós nos esquecemos. Um novo ano pode ser desconhecido para nós, mas nunca para Deus. Começar com Cristo é escolher e viver debaixo da vontade dEle. Começar com Cristo é viver, estar debaixo da vontade dEle, da direção e da paz do Senhor. Se Cristo estiver no início do ano, Ele também vai estar no final. Se você começar com Ele, meu amado irmão, minha amada irmã, amigos que estão conosco nessa manhã, se você começar com Ele, com certeza Ele vai estar com você também no final. Mas para isso nós precisamos estar com Ele. Quero contar, para encerrar aqui, uma ilustração. O navio pode ter até uma estrutura forte. Nós vimos aí o Titanic, né, como exemplo. Equipamentos modernos, tripulação experiente, mas sem um capitão, ele se perde no mar. Você pode ter tudo nas suas mãos para ter um ano abençoado. Mas se você não tiver alguém que venha te conduzir, te dar direção para isso, vai ser um fracasso, meu amado irmão, minha amada irmã, o ano 2026. Os seus propósitos não vão alcançar nunca, os seus desejos, os seus planos, tudo aquilo que você planejou, que esse propósito você fez no final do ano, não vai dar em nada, porque nós precisamos ter a direção do Senhor nas nossas vidas. A nossa vida é como um navio. Assim a vida, um novo ano sem Cristo é como um navio sem direção, com Cristo no comando, mesmo em meio às tempestades. Chegaremos ao destino preparado por Deus. Você já tem um destino? Você já sabe como você quer chegar lá? Você já sabe como deve ser o seu dia a dia daqui para frente? Seus propósitos, tudo aquilo que você colocou no seu coração, aquelas coisas que você colocou no início do ano passado, que você não alcançou, mas que nesse ano você disse no seu coração, na sua família, nós queremos alcançar esse propósito. Você já colocou Deus nisso? Você já colocou Deus nisso tudo? Nós precisamos, irmãos, ter a direção do Senhor nas nossas vidas. Sem a direção dEle, a nossa vida é um fracasso. Um fracasso. Não adianta você ter todas as ferramentas, ter uma vida financeira boa, família toda com saúde, os filhos lá bem na faculdade, a esposa tem um bom emprego, você também tem um bom emprego, tudo está correndo bem na sua vida, mas sem a direção de Deus, as coisas vão se perdendo pelo meio do caminho. Hoje Deus nos convida a colocar este ano novo em suas mãos. Talvez você precise renovar a sua fé, sua entrega ou sua comunhão. Comece hoje. Comece agora.
Comece esse ano com Cristo. E Ele fará infinitamente mais do que você possa pedir ou imaginar. E você possa cada dia mais na sua vida fazer com que os propósitos, Senhor, que a sua vida esteja totalmente nas mãos do Senhor. Ele ama quando nós nos entregamos a Ele. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, apenas dizer uma parte de nós eu entrego ao Senhor. Não, tem que ser total. Tem que ser total. Eu gosto daquele fato que aconteceu aqui na Baixada, numa série de conferência, quando o pastor fez o apelo e as pessoas estavam vindo na frente, e veio por último um homem numa cadeira de roda, sem os membros inferiores, apenas do tronco para cima. Ele veio sendo empurrado por aquela cadeira de roda, com os olhos lacrimejando, chorando, soluçando, e perguntou para o pastor: pastor, Deus aceita o homem pela metade? Aquele pastor olhou para aquele homem e disse: Deus aceita um homem pela metade que se entrega totalmente a Ele, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Nesta manhã, meu amado irmão, você possa entregar totalmente ao Senhor, deixar que Ele te use, para que você possa ser uma bênção nas mãos dEle, a bênção na igreja, a bênção no seu trabalho, a bênção na sua faculdade, a bênção no meio da sua família, a bênção junto ao seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. Por onde você passar, mesmo que vierem as lutas, você vai ser uma bênção. Eu tinha uma irmã ali em Vila Rica, irmã de Olinda, fiquei 5 anos, irmãos. Ali naquela igreja, ela nunca foi à igreja. A irmã de Olinda estava internada já há 5 anos ou mais. E quando eu tinha alguma tristeza, irmão, no coração, sabe o que eu fazia? Eu ia visitar a irmã de Olinda. Ela confortava o meu coração. Irmã de Olinda, meus amados irmãos, já estava toda atrofiada, pela sua idade avançada, o tempo na cama, vivia ali praticamente na posição fetal, os membros inferiores atrofiados, as mãos atrofiadas, já não recebia mais alimento oral, sempre tudo através da veia. E ela a sua língua já pesava sobre as suas laringes, talvez nem falasse um pouco mais. E quando eu entrava ali naquele hospital, e a cama dela ficava perto da porta, e quando eu entrava assim pelo corredor, aquele sorriso vazio, nem tem nem um dente na boca, aquele sorrisozinho vazio, ela me via, eu corria para o lado dela, sabendo o seguinte: hoje eu vou sair confortado aqui desse hospital. Eu perguntava: irmã de Olinda, como a senhora está? Ela dizia assim: pastor, chegava assim bem perto dos lábios dela, ela dizia para mim: pastor, com Jesus está tudo bem.